hoje quero falar sobre uma diferença entre dois conceitos que muitas vezes são confundidos. Uma coisa é ilusão, outra coisa é a esperança, não é? E muitas vezes as pessoas tomam uma como a outra, não é? É um bocadinho confundir a estrada da beira com a beira da estrada, não é? São coisas diferentes. E para isso eu vou-vos convidar a ficar de pé comigo para lermos aqui um texto na Carta aos Hebreus, fazermos aqui uma leitura partilhada também, como costumamos fazer. Eu vou ler o primeiro versículo, que é o versículo 19, os irmãos lerão 20 e assim sucessivamente. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos e agora todos ao mesmo tempo, não deixando-nos a mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Antes de nós nos sentarmos, eu quero fazer uma oração. Nós pusemos, eu pus no grupo WhatsApp da igreja para nós orarmos pelas famílias dos falecidos lá daquele terrível acidente na Calçada da Glória e também pela recuperação dos feridos. Uma grande parte deles são estrangeiros. Nós não sabemos quantos são nossos irmãos na fé ou não, se há ou não é, mas isso não importa. A Bíblia diz para orar por todos os homens, por todas as pessoas. E acho que devemos orar também pelo nosso país, porque tudo leva a crer, mais uma vez, que acontecem coisas que não precisavam ter acontecido e que se devem, enfim, a várias razões perfeitamente dispensáveis. Muito provavelmente a mira do lucro, muito provavelmente uma certa falta de brio profissional, enfim. Temos ouvido muita coisa, não sabemos, o inquérito está a decorrer, mas alguma coisa que devia ter acontecido não aconteceu e sucedeu este desastre. Mas nós queremos orar pelas pessoas e a vamos fazer agora. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós queremos levantar ao Teu altar uma vez mais as famílias daqueles que partiram, Senhor, neste terrível acidente, Senhor. Pai, oramos para que ponhas a Tua mão sobre cada um deles, consoles o seu coração, Senhor, e fales à sua vida, Senhor, e supras cada uma das suas necessidades. Pai, eu oro também por aqueles que estão hospitalizados, que estão feridos, os mais graves, os mais ligeiros, que estendes a Tua mão sobre eles, Senhor. Põe a Tua mão também no coração dos seus familiares, Senhor. Deus, tem misericórdia, Senhor, de cada um deles. E Deus, tem misericórdia também do nosso país, Senhor. Tem misericórdia daqueles que não cumprem com os seus deveres, Senhor. Tem misericórdia daqueles que pensam apenas no lucro pelo lucro e não na segurança e na vida das pessoas, Senhor. Para que haja uma mudança de mentalidade, verdadeiramente, Senhor. Para que o povo esteja em segurança, Senhor, os transportes públicos e tudo mais, Senhor, em segurança, Senhor. Ó Deus, nós oramos como igreja e levantamos o nosso clamor, Senhor, diante da Tua face, para que Tu verdadeiramente, Senhor, toques em cada um daqueles que tens que tocar, que aqueles que fizeram mal se possam arrepender verdadeiramente, Senhor, e possas restaurar cada um, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém, amém. Podem sentar. Então, o autor da Carta aos Hebreus está a falar a pessoas vindas do judaísmo para a fé cristã, que abraçaram a fé cristã, e, portanto, há sempre aquela comparação entre Jesus e as práticas da lei de Moisés, as práticas judaicas. E por isso diz: irmãos, entremos com toda a ousadia no santuário pelo sangue de Jesus. Ora, o santuário, o Santo dos Santos, era o santuário onde se, quer no tabernáculo, no deserto, quer mais tarde no templo em Jerusalém,
era um lugar onde não podia entrar qualquer pessoa. Mas agora cada um de nós, pelo sangue de Jesus, cobertos pelo sangue de Jesus, podemos entrar na presença de Deus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando Jesus morreu, quando Jesus deu o último suspiro, diz a Bíblia que o véu do templo que separava o lugar santo, o lugar santíssimo, se rasgou de alto a baixo. Isto significa que aquela parede de separação em que apenas um representante do povo da aliança podia entrar uma vez por ano, munido de um ramo de hisopo, com o sangue do animal, do sacrifício, para aspergir sobre o propiciatório, a tampa da arca. Agora não, agora qualquer um de nós pode entrar cobertos pelo sangue de Jesus como somos. E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, está-se a referir a Jesus, evidentemente. O autor apresenta Jesus como o grande sacerdote que substitui a classe sacerdotal, a linha sacerdotal no judaísmo, e então diz para chegarmos com verdadeiro coração, inteireza de fé, com os corações purificados, e diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, vamos reter a esperança. E eu sei que não é fácil reter a esperança. É até difícil, em certos momentos, reter a esperança. Mas há uma maneira de o fazer, não apenas reter, mas confessar. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Eu confio em Deus. Eu espero em Deus. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu sei que o melhor está por vir. É confessar a nossa esperança. Então, há aqui uma exortação aos cristãos, à perseverança, à firmeza na fé. E, de facto, nós hoje vivemos dias complicados, de ilusão, de consumismo. Às vezes ouvimos: tu estás assim, estás em baixo, estás muito em baixo. Epá, vai ao shopping, faz as compras, especialmente mulheres. Faz compras e não sei o quê e tal. É uma ilusão. Consumismo desenfreado, felicidade sem sofrimento, prazer sem dor, liberdade sem responsabilidade. Tudo isto são ilusões. Mas a igreja é um agente de esperança. Se a igreja não tiver esperança, ninguém mais tem. E uma igreja que, em vez de pregar esperança, prega condenação, não está a ser igreja. Não é uma igreja bíblica. Se faz isto sistematicamente. E um cristão que vive sem esperança está a passar ao lado da sua vocação em Deus. Nós somos gente de esperança, nós somos o povo da esperança. Amém? Vamos ver então as diferenças entre ilusão e esperança. Ilusão é um engano dos sentidos ou do pensamento. Às vezes nós enganamos-nos, pensamos mal. Erramos no nosso pensamento. Erramos na avaliação que fazemos sobre as circunstâncias, sobre as situações, sobre as pessoas. Erramos. Para bem ou para mal, para melhor ou para pior, muitas vezes erramos. Muitas vezes somos traídos também pelos nossos sentimentos. Temos um sentimento num sentido e afinal não é nada assim. Então, a ilusão é um engano de sentidos ou do pensamento. E é por isso que a Bíblia diz que nós não andamos pelo que vimos, nem pelo que sentimos, mas pelo que queremos. Amém? Andamos por aquilo que queremos, por fé. Andamos por convicção. E a fé é arraigada na palavra de Deus. Por isso é que ela é fé. Amém? Então, ilusão é aquilo que parece ser uma coisa que não é. É uma quimera. Mas o que é a esperança? A esperança é uma expectativa. É alguma coisa que se está à espera. Por isso é que se chama esperança. É uma coisa que se espera, é confiança. Havia um grande psicanalista chamado Erich Fromm que dizia o seguinte: a esperança é uma visão do futuro que nos inspira no presente. A esperança é uma visão do futuro que nos inspira no presente. Eu disse aqui na semana passada que a esperança é uma espécie de fé no futuro, não é? E ele diz isto: é visão do futuro. Esperança é uma visão do futuro, mas que mexe com a nossa forma como nós agimos hoje. Eu não posso dizer que tenho esperança se não agir de acordo com isso. Eu não posso dizer que tenho esperança em Deus e viver no dia a dia como se não tivesse esperança nenhuma.
como aqueles que não conhecem Deus, que não conhecem o amor de Deus, que não conhecem a graça de Deus. Amém? Então, essa visão do futuro, essa esperança, tem que afetar o nosso dia a dia, o nosso hoje. A esperança e a ilusão distinguem-se pela sua ligação à realidade. Esta é uma das grandes diferenças. A esperança é um sentimento de fé e desejo por algo bom que se acredita ser possível e que nos impulsiona para a ação para alcançar. Mas a ilusão é uma crença distorcida da realidade. É uma expectativa irrealista, desfasada, que surge quando os nossos sentimentos toldam o nosso discernimento, levando-nos ao engano ou à decepção. Se nós estivéssemos no deserto, podíamos dizer que a ilusão é como uma miragem. Aquilo que parece água, mas que não está lá. Vamos ver uma imagem aqui. Quando as pessoas andam no deserto durante muito tempo, começam a ter miragens. Vêm só dunas e dunas e dunas de areia, 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 e depois parece que ao longe o seu desejo, o seu desespero por água é tão grande que parece que ao longe, ei, parece água. É uma ilusão. Nós, às vezes, em dias de muito calor, na estrada, quando olhamos assim ao longe, parece que a estrada está assim aos esses, não sei o quê. É um efeito do calor e ilusão de óptica e não sei o quê, não está nada aos esses. Depois nós chegamos lá e não está nada aos esses. É uma ilusão de óptica, é uma miragem. Mas a esperança é o oásis verdadeiro, aquilo que ainda não se vê, mas que está lá mesmo. Isto é um oásis. Aquilo era uma miragem, isto é um oásis. Aquilo era uma ilusão, este é o resultado da esperança. Diz lá em Romanos 8, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Esperança é aquilo que se espera. Se todos os dias eu vou para o trabalho e apanho o autocarro das 8, na paragem onde eu moro, onde eu vou, às 8 passo o autocarro, eu, segunda-feira, vou para o trabalho e eu estou à espera que o autocarro passe ali às 8. É a esperança. Eu vou esperar. A esperança leva-nos a esperar. A esperança é esperar alguma coisa, é uma expectativa. Em esperança somos salvos. A nossa salvação ainda não foi consumada, mas nós somos salvos em esperança. Talvez ainda não vemos a consumação da nossa salvação, porque senão isso não seria esperança, seria realidade. E o que é que dizemos de uma mulher que está grávida? Dizemos que está iludida. Não? Então dizemos o quê? Que está de esperanças. Dizemos que está de esperanças. Ela pode até nem vir a ter aquela criança. Pode haver um problema qualquer. Mas a partir do momento que ela sabe que está grávida, ela está à espera de ter uma criança. É esperança. Eu gostaria de partilhar convosco ainda algumas diferenças entre uma coisa e outra, entre ilusão e esperança. E a primeira é que a ilusão é construída sobre um fundamento fraco, ao contrário da esperança. Romanos 5, 3 a 5 diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, não traz decepção, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? A ilusão constrói a sua casa sobre a areia, mas a esperança edifica sobre a rocha. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, disse Jesus, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. A esperança é construída sobre um alicerce. Aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, o que ouve e as pratica, e o cristão que faz isto, o discípulo que faz isto,
que ouve a palavra de Deus, que presta atenção àquilo que Deus diz e que põe em ação na sua vida, que cumpre na sua vida, está a cavar sobre a rocha, fundamento da sua vida. E por isso pode viver em esperança. Em segundo lugar, a ilusão baseia-se no engano. Engano dos sentidos ou engano do pensamento. Mas a esperança não engana. Mais uma vez, a ideia do oásis. Não nos deixemos amargurar pelas decepções da vida. Não desistamos de querer, de sonhar, de esperar. Sigamos em esperança, pois ela jamais nos deixará frustrados. Sabe porquê? Porque a esperança não traz confusão. O que traz confusão é a ilusão, porque um dia ela desvanece. Quando a pessoa vê a miragem no deserto, parece que é água, mas é uma miragem, é uma ilusão. Chega lá perto, é mais areia, mais areia. Pá, decepção. Agora parece que ainda estou com mais sede, parece que ainda estou mais fraco, estou mais desanimado. Porque as pessoas que constroem a sua vida sob ilusões estão sempre a cair, estão sempre de rastros, estão sempre desanimados, estão sempre descrentes. Mas a pessoa que constrói a sua vida sob a esperança cristã, sob a esperança da fé, sob a esperança que a fé nos traz, a esperança em Deus, ela tem uma expectativa, ela espera, ela confia em Deus e ela sabe que a sua esperança não vai trazer confusão. Amém? Em terceiro lugar, a ilusão é frágil e pode morrer, isto é, depois destrói a pessoa, mas a esperança nunca morre. A ilusão é frágil, como tantas promessas humanas. Mas a esperança não depende do que sentimos, nem das circunstâncias que vão mudando todos os dias. Se nós pusermos a nossa expectativa nas circunstâncias, estamos tramados. Porque as coisas vão se complicando, muitas vezes, para além daquilo que nós esperamos. Neste momento nós temos um mundo, em geral, numa situação bastante preocupante. Bastante preocupante. Como não estava desde o final da Segunda Guerra Mundial. Uma situação muito preocupante. Um pouco por todo o mundo. Mas a nossa esperança não está nos políticos, não está nos governos, não está nas circunstâncias, a nossa esperança está em Deus. E da mesma maneira como os nossos irmãos que passaram pela Primeira Guerra Mundial, que passaram pela Segunda Guerra Mundial, que passaram de perseguição em tantos lugares do mundo por causa da sua fé, subsistiram e alcançaram a coroa da glória, a vida eterna na presença de Deus. Nós também, a nossa esperança permite-nos agarrar ao nosso chão, ter as nossas raízes bem fundas e crer em esperança e andar em esperança. A esperança é firme porque está alicerçada no amor eterno de Deus, um amor que nunca morre. E é um amor que não nos alcança apenas de fora, mas que foi derramado dentro de nós. Romanos 5,5, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança está associada ao amor. Amém? E está associada à fé. E aqui temos as três grandes virtudes teologais: a fé, o amor e a esperança. A esperança anda de mãos dadas com o amor de Deus. Eu não sei quantos de vocês leram um livro muito antigo, mas que tem tido muitas edições, chamado O Peregrino. Um livro que foi escrito por um homem inglês, que era latoeiro, e era um homem que não era da elite religiosa da Igreja Anglicana, em Inglaterra, nem era pastor anglicano, mas ele tinha o seu coração, ardia por pregar a palavra de Deus. Ele foi atirado para uma cela, para a prisão, porque ele não podia fazer isso. Não podia pregar a palavra de Deus. Portanto, quando nós hoje pregamos a palavra de Deus, aqui ou em qualquer lugar, nós podemos dar muitas graças a Deus, temos muita liberdade. Não é? Este homem, o que é que ele fez? Enquanto estava na cadeia, escreveu um livro. Escreveu um livro chamado O Peregrino. O que é o Peregrino? É uma história, uma metáfora da vida cristã. E então a ideia é de alguém que vai fazer uma peregrinação até à cidade celestial e que passa por muitas dificuldades e lutas, etc., não sei o quê, mas há sempre uma coisa presente:
é a esperança do destino. E todas as adversidades com que o peregrino tem que enfrentar, ele é impulsionado pela sua fé, naturalmente, mas pela esperança no destino, pela esperança de chegar àquele lugar, e acaba por chegar lá. E foi um livro que inspirou gerações e gerações, durante séculos, de cristãos, um pouco por todo o mundo. Então nós podemos dizer que a ilusão é frágil, mas a esperança não morre. Amém? Aquelas senhoras que se chamam Esperança têm muita sorte. A ilusão é uma distorção da verdade, isto é, da realidade. Veja a miragem do deserto. É uma distorção da realidade. Mas a esperança é a antecipação dessa realidade. Amém? A esperança é a antecipação dessa realidade. Nós sabemos que está lá. Ainda não vimos com os nossos olhos, mas sabemos que está lá. E só temos que nos manter firmes, perseverantes, para lá chegar, para alcançar. A ilusão faz da vida um jogo, mas a esperança faz da vida uma oração. A ilusão faz da vida um jogo. Será que é? Ai, mas para ali, deixa lá ver melhor. Olha, ali parece mesmo, não é? Parece quase um jogo, não é? Mas a esperança faz da vida uma oração. Senhor, eu sei que ainda não vi, mas tu prometeste. E, portanto, eu vou ver. E vou manter-me firme e fiel nas tuas promessas. Na tua palavra. Eu sei que vou ver. Amém? Faz da vida uma oração. A ilusão pode motivar uma pessoa durante algum tempo, mas é a esperança que nos dá uma razão para viver. Conhecem aquelas pessoas que são de amores muito passageiros, não é? Então a pessoa anda com uma ideia. Eu tinha uma pessoa na minha família, não na minha família mais próxima, mas afastada, que um dia tinha assim umas coisas, interessou-se muito por OVNIs. E então lia tudo que era sobre OVNIs e não sei o quê, e livros e filmes e não sei o quê, e só falava naquilo, os OVNIs, não sei o quê. Um dia passou-lhe a febre. Nunca mais falou nos OVNIs. Depois dedicou-se à fotografia. Depois queria ser fotógrafo artístico, não sei o quê, e depois só falava em fotografia, só queria tirar fotografias com esta... Há pessoas assim. Há pessoas que vivem de ilusão em ilusão. Há pessoas que andam aos saltinhos, agora é isto, depois aquilo, etc. Portanto, a ilusão pode motivar uma pessoa durante algum tempo, mas a esperança dá-nos uma razão para viver. Havia um francês, um intelectual muito conhecido, André Malraux, que disse: a esperança dos homens é a sua razão de viver e de morrer. Eu não sei se este homem era crente, eu acho que não. Mas disse uma grande verdade. É a esperança que nos faz viver. Por isso é que há pessoas que já morreram e ainda ninguém lhes disse. Já morreram, ainda estão por aí, mas já morreram. Nós precisamos de esperança. Vocês já me ouviram dizer que quando tiver 80 anos, que é sempre ainda maluco. Quando chegar aos 80 anos, eu vou passar para os 90. Está bem? Nós temos de ter sempre uma esperança. Nós temos de ser, é isso que dá uma razão para viver. Mas também a razão para morrer. Quando nós olhamos para os mártires da fé no passado, eles morreram porquê? Eles tiveram a oportunidade de negar Cristo. Eles tiveram a oportunidade de renegar a sua fé e viver. Mas eles não quiseram. Eles ficaram firmes até ao fim. Eles tinham uma razão para viver e tinham uma razão para morrer. E a esperança é isso. Quem é que quer viver sem esperança? Se nós perguntarmos isto a alguém, ninguém diz: não, eu não quero viver sem esperança. Mas o que é que tu estás a fazer para viveres em esperança, baseada na palavra de Deus? O que é que estás a fazer? Estás a focar-te nas promessas de Deus? Estás a focar-te naquilo que Jesus disse sobre Ele, que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ou estás a focar nas circunstâncias? Ou estás a focar na influência que tu tens? Ou das pessoas que tu conheces, podem abrir e dar um jeitinho aqui, abrir um caminho ali, e etc. A esperança dos homens é a sua razão de viver e morrer. A ilusão faz-nos lamentar e chorar. A esperança leva-nos a louvar e agradecer a Deus. Quando sabemos que somos amados de Deus profunda e incondicionalmente,
os nossos pés firmam-se. A esperança não brota das expectativas humanas, mas da certeza que aquele que começou a boa obra em nós a terminará. Amém. 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 Veja o caso de Abraão, exemplo de fé e de esperança. Hebreus 11:10 diz: porque Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ele tinha esperança, ele esperava. Quem tem esperança, espera. Quando nós dizemos, irmãos, espera em Deus, isto é a mesma coisa que dizer, tem esperança. Que a tua fé seja em esperança. Que te projete no futuro através da esperança. A esperança não é um estado de passividade ou um simples desejo que alguma coisa possa acontecer. Pelo contrário, a esperança é uma força ativa que te impulsiona para a frente. Amém. Se a esperança é uma visão de futuro que nos inspira no presente, então ela nasce de um olhar que vai além das dificuldades atuais e projeta possibilidades de transformação. Esperar em Deus não quer dizer sentar numa cadeira e ficar a dormir. Não, quer dizer fazer aquilo que está na minha mão. Esforça-te e eu te ajudarei, diz o Senhor. Aquilo que está na minha mão, com os meus olhos colocados no futuro, em esperança, lutando contra os meus sentimentos negativos, eventualmente, ou contra eventuais pensamentos negativos, mas com os meus olhos. Dizer como Jó: mas eu sei que o meu Redentor vive. Ao contrário da ilusão, a esperança não significa negar a realidade. Significa reconhecer que, apesar dos obstáculos, há um horizonte que pode ser construído. E essa visão funciona como uma luz que nos orienta. As nossas escolhas, os nossos esforços, as nossas lutas no presente. Sem a esperança, corremos o risco de cair no conformismo ou na apatia. Mas com esperança, encontramos motivação para agir e resistir. Resistir no dia mau. A esperança é um ato de fé e coragem. É acreditar em mudanças mesmo quando tudo parece incerto e agir para que essa mudança aconteça. Eu volto a dizer, irmãos, nós vivemos em tempos de muita ilusão e pouca esperança. Nos relacionamentos, na vida económica e financeira, no emprego, no futuro. Nós precisamos de passar da ilusão à esperança. Deixar de viver em ilusão e passar a viver em esperança. Porque é ela que nos sustenta, que nos humaniza, que nos liga com o que há de mais profundo em nós, que é a capacidade de sonhar e criar novos caminhos com a ajuda de Deus e sob a orientação do Espírito Santo. Afinal, é essa visão de futuro que dá sentido à nossa existência no presente. Mas nós precisamos de encontrar um fundamento sólido para a nossa esperança. Eu vou pedir para ficarmos em pé agora. Todos ficarmos em pé. A nossa esperança precisa de um fundamento sólido. Não vamos esperar só porque sim. Só porque houve um passarinho que apareceu ali e a gente toma isso como... Não. A nossa esperança é baseada em coisas concretas e reais. As promessas de Deus são a coisa mais real e mais concreta que existe. Porque é a palavra de Deus fundamentada nos céus. Amém. Precisamos desse fundamento. Dizia o salmista lá no Salmo 39, agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está em Ti. Amém. Deixa lá de ter a esperança nos homens. Maldito o homem, confia no homem, dizia o salmista. Isto é, não no sentido de nós não termos de ter confiança nas pessoas, mas confiar no homem para cumprir aquilo que tem a ver com a minha vida. Eu tenho que confiar em Deus. Eu sou um filho de Deus. Deus é o meu Pai. Então eu tenho que confiar nele. A minha esperança está em Ti. Olha, irmãos, nós podemos iludir-nos com as pessoas.
podemos iludir-nos com as circunstâncias. Até nos podemos iludir com os nossos pensamentos ou com os nossos sentimentos, mas nunca nos vamos iludir com Deus. Ninguém é capaz de dizer amém? Estou a ver. Ok, vamos voltar ao princípio. Nós podemos iludir com tudo, mas com Deus nós não temos o direito de nos iludirmos, porque Ele é fiel e justo. Ele não nos falhará. Ele ama-nos com amor profundo, entranhável, com misericórdia. A sua graça é imensa, é inexplicável. Como é que nós nos vamos iludir ou desiludir com uma pessoa assim? Não, é nele que nós temos de ter a nossa esperança. Nós podemos iludir-nos até com as nossas ideias sobre a vontade e o caráter de Deus. Porque há pessoas que se iludem com as suas ideias sobre a vontade de Deus. Será que Deus quer? Sobre o caráter de Deus. Será que Deus é bom? Há pessoas até que se iludem com isso. Mas o amor de Deus é que nos leva a trocar as nossas ilusões pela esperança em Deus. Porquê? Porque fiel é o que prometeu. A esperança não traz confusão, porque fiel é o que prometeu. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Eu gostaria de orar, eu não vou fazer chamadas aqui à frente, mas gostaria de orar por pessoas, eventualmente, que neste momento estou a viver uma situação, um momento de falta de esperança em alguma coisa. Alguma expectativa, alguma coisa que esperavam e ainda não viram. Estão a ficar cansados, desanimados, tristes, confusos. Eu quero orar por vós, mas como todos nós temos muitas vezes necessidades de muitas coisas, eu gostaria que todos nós puséssemos a mão direita sobre o nosso coração. E eu vou orar. Amém? Qualquer falta de esperança que você tenha, ponha a sua direita, a sua mão no seu coração e acompanhe esta oração. Senhor meu Deus e Pai, esta manhã eu quero levar ao teu altar todos os meus irmãos e irmãs e todos aqueles, Senhor, que por alguma razão estão numa situação de dificuldades em manter a esperança com a sua própria vida, a vida dos seus familiares, a vida de familiares que não estão aqui, a vida de pessoas que amam. Oh Deus, situações de dificuldade que estão a desanimar na sua saúde, no seu trabalho, no seu emprego, nos seus relacionamentos, Senhor, em qualquer situação, na sua vida financeira. Pai, eu oro para que verdadeiramente, Senhor, haja uma renovação da esperança, Senhor. Que cada um deles esta manhã, Senhor, possa aprofundar as suas raízes, Senhor, ó Deus, na Tua palavra e nas Tuas promessas. Que esta manhã cada um possa cavar os seus alicerces na rocha para construir a sua casa da esperança, Senhor, para que verdadeiramente eles possam sentir a esperança cristã, Senhor, a esperança da sua vida, Senhor, e possam projetar a fé no futuro, Senhor, e possam esperar, Senhor, como uma mulher grávida espera dar à luz no devido tempo, Senhor. Senhor, Tu és o Deus dos tempos, Senhor, e das estações, e eu oro, Senhor, para que verdadeiramente tragas sobre cada vida, cada coração, cada mente esta manhã, Senhor, ó Deus, a convicção de que podem confiar em Ti, podem ter esperança em Ti. Tu és o Deus de toda a esperança, Tu és fiel e justo, e Tu cumpres as Tuas promessas. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém.